Tem uns irmãos de mano. Cadeira. Bom, irmãos, é maravilhoso poder ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus, que o Senhor fale ao seu coração. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar por você. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Pai amado, reunidos para ouvir a sua palavra, para adorar o teu santo nome. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, que a sua palavra venha ser viva e eficaz, que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos que estão aqui, venha alimentá-los, que eles venham ser encorajados por ti e pela tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje a palavra de Deus é um pouco mais sobre o ensinamento do que nós somos como igreja. Eu sei que antes de você se converter, você tinha já um pré-conceito, entenda que esse pré-conceito não é uma coisa ruim, todos têm um pré-conceito de algo que não conhece, mas todos nós tínhamos um pré-conceito do que seria igreja. Então, antes de conhecer uma igreja, antes de entrar numa igreja, nós tínhamos um pré-conceito do que é aquilo, mesmo sem conhecer. Da mesma forma que às vezes você tem um pré-conceito de uma pessoa. Por exemplo, algumas pessoas aqui não me conhecem. Ao verem, tem aquela primeira impressão, alguém já ouviu falar sobre a primeira impressão? É um preconceito já daquilo. Mas ao conhecer, aí você pode sim formar um conceito verdadeiro sobre a pessoa. Então, muitas pessoas têm um preconceito do que é igreja. Do que é ser igreja. Então, quando alguém falava para você, vamos para a igreja, o que você já imaginava? Mas eu não tenho terno, não tenho gravata. Quando alguém convidava você para ir para a igreja, você já falava, poxa, eu vou ter que arranjar uma Bíblia agora. Colocar debaixo do braço. Quando alguém falar para você, e aí, você é crente? Vamos ser crente? Você já imaginava que você teria que mudar as suas vestes, mudar tudo aquilo, e entrar numa caixinha agora, e você tinha que se tornar um religioso, e falar de um jeito, e ser de outro jeito. Mas eu quero que você entenda que ser igreja não é sobre você aderir a uma religião. Fazer parte de uma igreja não é sobre você agora ser evangélico ou ser crente, mas é sobre você ser filho e fazer parte de uma família. E isso muda muito o que nós entendemos como ser igreja. Eu sei, irmãos, que existem igrejas assim, que você tem que ir de terno e gravata. Existem doutrinas que as pessoas colocam em igrejas e respeitamos ela, e cada igreja tem o seu modo de ser igreja. Não quer dizer que seja pecado ou não seja pecado, seja certo ou que seja errado, mas cada um tem o seu jeito de ser igreja. Amém? Se você se sente bem de estar de terno e gravata, irmão, venha de terno e gravata. Tá calor? Tá calor. Vai desmaiar? Talvez, mas venha. Se sente confortável de vir de short? Pode vir de short. Sempre com decência, amém? Camisa do Palmeiras, por exemplo, pode ou não pode, irmãos? Não, camisa do Palmeiras pode, tudo bem. Chega aqui, ele. Camisa do Palmeiras pode. Essa estrelinha aqui é o quê? Só para eu saber o que é essa estrelinha. Legal que o Eli já veio com a fantasia, né? Irmãos, não tem problema nenhum vir com camisa de time. Sempre temos que nos vestir com decência, com sabedoria. Então, as suas vestes não vai dizer se você é filho de Deus ou não, se você é crente ou não. Sempre com decência. Nós temos, as pessoas lá fora têm, e às vezes nós também temos um preconceito e um conceito sobre o que é ser igreja, o que é fazer parte de uma igreja, o que é ser crente. Mas nós temos que procurar na Bíblia o que é isso. E eu quero dizer para você que ser igreja é ser uma família. Ser igreja é se deixar ser envolvido em todas as áreas da sua vida por essa família. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Hoje nós não temos ali, então, se você quiser colar do amigo do lado, pode colar. Está escrito assim:
Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tá certo aí, gente? Tá tudo... Tá. Isso, 2:19 até o 22. Vou começar de novo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Amém? Somente até aí. Então nós entendemos aqui que ser igreja não é você agora aderir a uma religião ou fazer parte de um grupo de pessoal, é você entender que você agora faz parte de uma família. E é incrível que quando você nasceu, cresceu, fazendo parte de uma família, eu sei que a sua família tinha defeitos ou não. O tio da piada ruim alguém tinha? O primo rico? É mais difícil ter. Mas todas as famílias têm as suas coisas boas, as suas coisas ruins, têm os seus problemas, têm os seus desentendimentos. Não sei se você já viu discussão em grupo de família. Ao mesmo tempo que é engraçado, é uma tragédia. E aí todo mundo se reúne no Natal depois. Então entenda que toda família pode ser que hajam problemas, porque elas envolvem pessoas, e as pessoas muitas vezes são complicadas e complicam às vezes coisas fáceis e simples. Mas toda família tem problemas, e na igreja não é diferente. Então nós não queremos que todos aqui sejam perfeitos, não queremos que todos aqui sejam, o exemplo do Master Plus Advanced. Mas nós temos que entender que estamos todos aqui sendo edificados. Todos aqui estamos crescendo e aprendendo um com o outro. A palavra de Deus diz que o ferro afia o ferro. E não é algo delicado. É algo que gera atrito. E muitas vezes o irmão que está do seu lado, que está errando, ele vai afiar você para te ensinar a perdoar o erro dele, a ser paciente com o erro dele. E tantas outras coisas que o Senhor nos ensina sendo família e sendo igreja. Então, o texto que nós lemos aqui fala sobre uma igreja que é família. Ela não pode ser perfeita, mas pode ter certeza que para a sua vida ela é saudável. E a família, ela traz alguns elementos muito interessantes. Que a família, ela fala muito sobre identidade. Diga identidade. Você vai conseguir se reconhecer a partir da imagem que você tem da sua família. Quando você pega lá o seu RG, tem lá o nome do seu pai, o nome da sua mãe, tem o seu nome e o seu sobrenome consta o nome do seu pai e da sua mãe, muitas vezes. Normalmente é assim. Eu quero dizer que o RG é a sua identidade. Na sua identidade consta sua família. No seu nome dá sinais de qual família você veio. E a sua identidade como cristão, ela vai falar muito sobre a sua família. Aqui, quando você se torna um cristão, quando você começa a fazer parte da família da igreja, da família de Deus, você agora possui uma nova identidade, porque você é uma nova criatura. Amém? Somos novas criaturas, então, aquilo que nós fazíamos antes, aquele nosso antigo eu, já era. Deus está formando um novo eu. E nós estamos crescendo nessa identidade. É como uma criança que vai crescendo. Ela não sabe nem o nome dela. Até ela aprender o nome dela. Até ela saber que, por exemplo, meu filho Pedro. A gente chama mais ele de Pepe do que de Pedro. Se a gente chama só ele de Pepe, ele vai achar que o nome dele é Pepe. Mas o nome dele é Pedro Augusto de Moraes Rodrigues. E aí ele vai ouvindo o nome dele, quem ele é. Ele vai tomando posse de quem ele é. E quando você pergunta, qual é o seu nome ou quem é você, ele fala, eu sou o Pedro. E quando você começa a fazer parte da família da igreja, o Senhor ele começa a falar que você é filho. O Senhor começa a falar que você é liberto, que você é salvo, que você é curado. Ele começa a falar para você aquilo que Ele fez na sua vida e quem você agora é de verdade. Se no mundo falavam que você era uma coisa, quando você entra na igreja, você começa a ouvir de Deus quem você realmente é. E quando Deus fala, você é filho,
Você é amado, você é liberto, você é curado, você é livre. Você começa a entender. E quando alguém pergunta quem é você, o que você tem que falar? Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou liberto do pecado. Eu sou liberto da maldade desse mundo. Você cria uma nova identidade. Você não é mais dependente das carências da sua alma. Não é mais agora dependente das carências da sua carne. Você não é mais agora escravo do pecado. Agora você é livre. Você começa a gerar uma nova identidade, fazendo parte da família. E aqui você cria um senso de comunidade, esse relacionamento com as pessoas que são totalmente diferentes de você. Sabe uma das coisas que eu mais amo na igreja? Que eu mais amo? É essa diferença de pessoas que nós podemos ter contato, ter comunhão, e nós podemos amar e ser amados por elas. Isso é incrível. Porque na minha família, Paulo, não tem japonês. Mas aqui na minha família tem. E eu posso amá-los e ser amados, eu posso chamá-los de irmãos, posso chamá-los de família. Coisa que eu não poderia fazer. Aqui nós temos, sabe, um leque muito mais amplo de podermos gerar essa comunhão, gerar essa intimidade, conhecer pessoas, amar pessoas, ser exortado por pessoas, aprender com pessoas. Andando sempre em humildade e se relacionando com elas. É maravilhoso isso, poder fazer isso. Chamar todos que estão aqui de irmãos. Não só minha irmã, que é minha irmã mesmo. E todos são meus irmãos, eu posso aprender com todos. E a gente cria esse senso de comunidade. Mas para criar esse senso de comunidade, nós temos que criar um senso de humildade. De entender que, eu não estou aqui só para que eu sou. Não, eu quero aprender com cada um. Eu quero sentar com cada um, conhecer a história de cada um e aprender com isso, amém? Isso me gera maturidade. Família gera maturidade. Você cresce em meio à sua família. Lá você está aprendendo, sendo cuidado e cuidando. Eu sei que existe um momento que você só é cuidado, mas vai haver um momento em que Deus ele vai te chamar para começar a cuidar também. Eu não estou falando para você ser um líder de célula. Eu estou falando para você ser um crente maduro, que está disponível para ser usado por Deus em qualquer área aqui. Esse é o crescimento em maturidade. Filhos maduros ajudam em casa. Olha os pais ficando agora enchendo o peito, olha para o filho e fala, você está ouvindo o que ele está falando? Filhos maduros ajudam em casa. Filhos maduros entendem que a responsabilidade do lar não é só da mãe e do pai. Ele come lá, ele bebe lá, ele dorme lá, ele suja lá, ele usa lá. E se realmente ele tem esse senso e essa maturidade, ele vai entender, opa, eu também sou responsável por isso aqui. E quando você vem para a igreja, você visita a igreja, você começa a fazer parte da igreja, chega um momento que você tem que entender que você também é responsável por isso aqui. Todos nós somos responsáveis por isso aqui. Alguém já conheceu uma mãe cansada? A pessoa se olhou no espelho agora, eu me conheço. Sabe aquela mãe cansada, sobrecarregada? É por isso que tem muitos líderes cansados e sobrecarregados. Temos que gerar maturidade para que todos aqui estejam entendendo que a responsabilidade de toda a igreja, de uma célula, de um culto, de tudo, é nossa. Se meu pastor precisa ir no médico, a igreja não vai ficar sem culto. Se eu não consigo fazer tudo aqui, eu tenho irmãos para me ajudar. Alguém para orar, alguém para fazer a oferta, alguém para estar na mesa, alguém para estar nos kids. Imagine se só uma pessoa se disponibiliza. Se é problema só do pastor, misericórdia, ninguém aguenta. E na sua célula, como é que está? E na sua casa, como é que está? Quando todos se envolvem, tudo fica mais fácil, sim ou não? Isso é maravilhoso. Porque isso é um senso de responsabilidade. Eu já falei aqui sobre 4 pontos: identidade, comunidade, maturidade. E agora eu estou falando sobre responsabilidade.
Quando você faz parte da família e você cresce dentro dessa família, você começa agora a ter um senso de responsabilidade. É por isso que é diferente você frequentar uma igreja e você fazer parte da família de Deus. Porque quem frequenta a igreja, irmão, chega aqui, assiste culto e vai embora. Quem só frequenta a igreja, vem aqui, recebe e vaza. Mas quem faz parte da família, ele vem aqui e recebe, glória a Deus. Mas se precisar de alguma coisa, eis-me aqui. Se alguém precisa de um cuidado, vamos conversar. Se no próximo culto alguém for faltar e eu sei fazer alguma coisa, opa, me coloca aí, eu posso ajudar. Você entende que pertencer a uma família é muito diferente de você visitar uma casa? Quem vai visitar a sua casa se preocupa em limpar a sua casa? Quem vai visitar a sua casa se preocupa em cozinhar na sua casa? Não, quem vai visitar, talvez ele vai te ver, vai ter um momento legal com você, e vai embora, e muitas vezes vai deixar a maior bagunça. Mas quem mora com você, quem faz parte da família, ele vai lá, ele está lá, ele tem momentos maravilhosos com você, mas ele te ajuda a limpar, te ajuda a cozinhar, te ajuda a fazer, faz parte daquilo. Glória a Deus, alguém está me entendendo aqui? E isso é fazer parte de uma família, isso é ser igreja. Nós não chamamos pessoas para frequentar o culto. Nós chamamos pessoas para fazer parte de uma família. Sei que nós temos visitantes hoje, vocês são muito bem-vindos, pode ter certeza. Mas nós não queremos que você visite, nós queremos que você faça parte dessa família. Porque nós não somos um clube fechado, nós somos uma família aberta. Porque o Pai sempre procura filhos. Glória a Deus. E quando temos essa maturidade, criamos essa responsabilidade, nós entendemos que tudo isso que nós fazemos é para um propósito, é para um destino, é o chamado de Deus para nós. Deus não nos chamou para assistir culto. Deus nos chamou para prestar um culto. E tem muita diferença nisso. Deus não te chamou para assistir um culto. Talvez é legal assistir um teatro. Talvez é legal assistir uma peça. Talvez é legal assistir um show. Mas Ele não te chamou para fazer isso. Ele te chamou para prestar um culto. Ou seja, fazer parte do que está acontecendo aqui. Fazer parte desse culto. De tudo que está acontecendo aqui. É claro que nem todo mundo vai pegar o microfone e ministrar. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que se no louvor você não está aqui em cima adorando, você está aqui embaixo adorando. Se você não está ministrando a palavra, você está ouvindo a palavra. E durante a semana, para alguém, você vai ministrar isso. Você vai pegar esse conhecimento que você está tendo aqui, vai ter revelação disso, e você vai entender que um dia, talvez, você vai ensinar alguém. Você dá destino para a sua vida. Isso é família. Fazer parte dessa família. O discipulado, ele é relacionamento pai e filho. Nós sempre falamos sobre discipulado aqui. E temos aprendido que fazer discípulos, ou gerar discípulos, que a Bíblia nos ensina a fazer e a gerar, não é sobre a Jennifer ser minha discípula e ser igual a mim. O Paulo ser meu discípulo e ser igual a mim. É sobre o Paulo ser discípulo de Jesus Cristo e ser igual a Ele. Não quero criar cópias de mim. Mas temos que ser como Cristo, amém? E aí, nesse discipulado, nós entendemos que as pessoas, elas aprendem umas com as outras. Existem pessoas com mais maturidade espiritual, existem pessoas com mais crescimento espiritual, com mais conhecimento bíblico, e aí nós podemos aprender com ela. E não que ela não possa aprender também com quem tem menos, porque isso é vida de igreja, um aprendendo com o outro. Mas no discipulado é gerando filhos, gerando a imagem de Cristo. Não é a minha imagem, não quero que ninguém seja igual a mim, por favor, não faça isso, não é legal, não vai dar certo. Sejam iguais a Cristo, procurem sempre se parecer com Cristo, amém? Já vivemos muito a realidade de pessoas querendo gerar pessoas iguais, se vestir igual, andava igual, falava igual, e não é isso.
Porque o discipulado é um relacionamento entre aquele que discipula e quem é discipulado, mas principalmente é o relacionamento entre você e Jesus Cristo te ensinando, através de uma pessoa. Isso é geracional, isso é enfrentar batalhas, isso é sacrificial. Nós temos que entender que, para edificarmos essa igreja, que é família, nós temos que quebrar pensamentos religiosos que não são de família. Porque o princípio da igreja é a família de Deus. Nós lemos lá em Efésios 2,19: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Porque quem é estrangeiro, quem é forasteiro não é daqui, não conhece aqui, não fala a língua daqui. E vocês não são mais isso. Se quiserem permanecer assim, vão permanecer assim. Mas uma vez envolvidos na família de Deus, vocês não são mais estranhos aqui. Agora vocês são concidadãos, têm os mesmos direitos e deveres e faz parte de uma família. Somos membros da família de Deus. Temos a raiz, a cultura, a autoridade, a santidade e o pertencimento dessa família. Digam glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas a questão de tudo é que nós não estamos aqui apenas para ser tutores, apenas para sermos, entre aspas, somente líderes. Porque a igreja, ela tem que entender que existe um pai e que você é um filho. E o pai não é o pastor e não é o líder. O pai é Deus. Esse é o pai. E o líder e o pastor, o que estão tentando fazer é mostrar a imagem do pai para você. Para que vendo a imagem do pai, você possa ser igual a ele. Não é sobre ter tutores, sobre ter líderes, sobre ter coaches, é sobre você ter um pai. Isso é igreja. É sobre você ter um pai. Você vai ter líderes para te ajudar e para servir você. Para talvez direcionar e aconselhar você. Mas tudo que ele está fazendo é te mostrar o pai. Te direcionar para o pai. Te ajudar a conhecer mais o pai. Mas quando ouvimos sobre igreja, quando ouvimos sobre liderança de igreja, na nossa mente já vai aquele autoritarismo, aquele você tem que ser igual a mim, você tem que falar igual a mim, você tem que se vestir igual a mim, você agora tem que pensar assim, tem que fazer isso, agora você não pode, é o famoso não pode, né? Agora que eu sou da igreja eu não posso, minha religião não permite. Irmãos, em nome de Jesus, isso não é ser igreja. Isso é aderir a uma religião. Nós não chamamos pessoas a aderir a uma religião. Nós chamamos pessoas para conhecer a Cristo, conhecer o Pai, se relacionar com Ele. Quem vai mudar você não é o pastor, não é o líder, não é a igreja. Quem vai mudar você é o Espírito Santo, que vai falar ao teu coração. Quem vai convencer você é o Espírito Santo. Irmãos, quebra esse engano religioso do que é ser igreja, do que é estar na igreja. Nós somos uma família em nome de Jesus. Para edificar uma igreja que é uma família, nós temos que estabelecer Cristo como fundamento dela. E esse é o fundamento dessa igreja aqui. Jesus Cristo. O fundamento da nossa igreja não é uma doutrina que nós queremos implementar aqui. Nós não queremos implementar uma doutrina que não seja Cristo. Já falei e vou repetir. Respeito doutrinas de outras igrejas, mas não é o que nós pregamos aqui. Respeito de verdade. Quem está lá, que respeite as doutrinas e que continue lá. Mas entenda, Cristo deve ser o fundamento. Quem direciona deve ser Cristo. Nós lemos em Efésios 2,19, agora Efésios 2,20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedra angular é aquela que direciona toda a construção. É aquela que é a base de toda a construção.
Uma igreja saudável, ela não é avaliada pela quantidade de pessoas que estão sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos que são enviados durante a semana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida de igreja, se a sua vida em família aqui, em unidade com a igreja, com a família, se ela não transforma a sua vida pessoal fora daqui, você só está pela religião. Você ainda não entendeu. Porque se você vive essa vida de família, se você entende que você é filho de Deus, se você vive, sabe, essa vida totalmente diferente espiritual que é, mas lá fora você é totalmente diferente do que aqui dentro, talvez você aderiu a uma religião e você frequenta um culto, mas você ainda não faz parte de uma família. Se aquilo que você é em Cristo não influencia quem você realmente é pessoalmente, quem você é, qual é a sua identidade? Se a igreja, se a família, se o ser cristão não influencia quem você é dentro da sua casa, quem você é no seu trabalho, quem você é no seu namoro, quem você é no seu casamento, quem você é? Você acaba se tornando uma pessoa dúbia, duas pessoas, uma na igreja, santo, 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 eu quero ser santo como tu és santo, e lá fora não estou nem aí para o santo, não quero ser santo, muito pelo contrário. Fazer parte de uma família é você ser. Você nasceu em Deus, você é filho de Deus, você tem um pai que é Deus, isso muda o seu DNA, isso muda quem você é. Mas isso só muda quem você é no domingo? O que está acontecendo? Isso muda quem eu sou completamente. Quando eu me converti, mudou completamente quem eu era dentro da minha casa. Quando eu me converti, mudou completamente quem eu era com os meus amigos. Quando eu me converti, mudou completamente quem eu era na minha escola, no meu trabalho. Me transformou. Porque eu não conseguia ser mais o velho homem. Então Cristo, Ele transforma você, entenda, não é pelo seu esforço. É claro que muitas vezes você vai ter que, opa, parou, aí não, dá uma segurada, coloca um limite. Mas entenda, é uma transformação que Deus faz em você, que é de dentro para fora, irmão. Quando você se encontra com Cristo e continua se encontrando com Cristo, você vai perceber que você já não fala o que você falava antes, que as coisas que você vivia já não faz mais sentido agora. Porque você começa a conhecer a palavra, começa a conhecer quem é Cristo, e Ele transforma você, Ele convence você. Então falar palavrão já não é mais de mim. Por quê? Primeiro, porque eu sou educado. Falar palavrão é sobre educação, não é só sobre ser crente ou não. E segundo, porque se da minha boca sai maldição, qual é a fonte? Eu só tenho uma fonte dentro de mim. E se dessa fonte está jorrando maldição, não é Deus. Entenda, nós temos uma fonte em nós, que gera em nós cada vez mais dele. E ele vai nos transformando. É claro que se você passou uma vida inteira falando palavrão, né, Paulo? Quando você se converte, vai dar uma derrapadota? Vai, irmão. Claro que vai. Mas deixa Deus te transformar, não é acusação. Você não tem que ficar pronto, agora eu não sou mais crente, falei palavrão, agora acabou, não vou mais para a igreja. Não, continua. Deixa Ele mudar seus hábitos, deixa Ele mudar você. Quebra esse pensamento que muitos têm de, depois que eu melhorar, eu vou para a igreja. Se primeiro você vai melhorar, depois você vai para a igreja, você não precisa de Jesus. Vem para a igreja, deixa Jesus transformar e continua nela. Glória a Deus. Nós temos que trabalhar para o nosso crescimento. Em Efésios 2, 21 diz, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Lutar contra o mundo dá trabalho. Lutar contra a cultura mundana dá trabalho. Pregar, falar contra uma cultura vigente é difícil, não é fácil. Mas isso nos traz crescimento. Porque enquanto o mundo está muito louco, nós temos que estar sóbrios e entender qual é o nosso papel nele.
Pessoas são só pessoas. Todas estão tendo suas lutas. Todas estão tendo suas questões pessoais. E elas precisam ser amadas. E isso vai trazer crescimento para a igreja. Em uma família, temos que trabalhar. Você tem que trabalhar para sustentar sua família, Wagner? Tem que trabalhar para manter sua casa só? Sim ou não? Em uma família tem que trabalhar, irmão. Eu aprendi depois que eu me casei que se a gente não cozinhar, a gente não come, né, amor? Parece fácil, mas é difícil. A gente quer comprar pizza. A gente quer ir comprar o lanche. A gente quer ir comer no shopping. A gente quer comprar pronto. Mas não dá para fazer isso todo dia não, irmão. Não cheguei nesse nível não. E aí chega uma hora que você tá com fome. E se tu não cozinhar, tu fica com fome. Vai dormir então. Aí no outro dia você acorda. Fala, nossa, fui dormir com fome. Acordei com fome. Vou ter que fazer o café. Vou ter que comprar o pão. Dentro da família todos trabalham. Se você só ficar esperando alguém dar na sua boca, irmão, uma hora você vai morrer espiritualmente. Se você ficar só esperando comida pronta, palavra pronta no culto, porque a gente prepara a palavra para ministrar para vocês. Palavra pronta no culto, palavra pronta na célula. O que você vai fazer durante a semana? Assistir mais palavra? Só comida pronta? Vai ler a Bíblia, deixa Deus falar com você diretamente. Vai fazer sua comida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Pega a Bíblia e vai fazer sua comida. Viver só de comida pronta, uma hora vai dar ruim. Porque se você ouve muita gente, no final, você não está ouvindo na verdade ninguém. Diga, eita Deus. Diga, Senhor, me ajuda. Aleluia. Já estou terminando. E é 11h25. Olha os irmãos querendo almoçar. Entenda que todos são casa do Espírito Santo. Efésios 2, 21 e 22. Para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por teu Espírito. Todos nós somos morada do Espírito Santo. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui, dentro desse prédio, dentro desse lugar. Mas se for um monte de gente, dentro de um lugar vazio de Deus, não faz sentido. Mas se tiver 2 ou 3 cheios de Deus em um lugar reunido, algo sobrenatural acontece. Somos uma casa do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo. Todos aqui são casas de Deus. Todos devem se olhar como casas de Deus. Sabe algo que eu acho maravilhoso e tremendo? É que desde Gênesis, quando nós vamos estudar a Bíblia, sobre toda a criação do homem, em Deus, no jardim com o homem, com Adão, conversando com Adão, tendo comunhão com Adão. Isso é maravilhoso. Sabe, esse propósito de Deus de ter comunhão com o homem. Só que chegou em um momento que o homem pecou, e essa comunhão ela foi quebrada por causa do pecado. Alguém vai me acompanhando na história bíblica também? Então essa comunhão foi quebrada. Em Isaías fala, todos foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Através de Adão entrou o pecado no ser humano. E foi quebrada essa comunhão. E aí há um plano de redenção para que essa comunhão ela seja restaurada, amém?
E aí desde Gênesis, sabe, durante mais de 1500 anos de palavras de Deus, de homens escrevendo palavras de Deus, de profetas falando sobre Deus, começa a ser profetizado sobre Jesus que viria para restaurar essa comunhão. Jesus vem à terra como homem, em carne e osso, o próprio Deus. Olha só, o homem foi destituído da sua glória porque pecou, amém? Mas o próprio Deus deixou a sua glória para vir para cá, porque nós pecamos, para que nós pudéssemos ser levados de volta à glória dele. Então ele deixa a sua glória, vem para a terra, em forma humana, em carne e osso, o próprio Deus, em Jesus Cristo. Ele anda conosco, Ele está conosco, Ele fala conosco, Ele nos cura, nos liberta, nos ensina e não peca. Ele é tentado, ele é levado ao deserto pelo diabo, ele é tentado, ele vai ao Getsêmani, ele soa sangue, ele vai à cruz, ele é torturado, ele é crucificado, ele é morto. Aí, ele é ressurreto, ele ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos, e tudo o que ele fez é para restaurar uma comunhão. E essa comunhão que ele restaura, não é só agora para você ter um encontro com Deus, para Ele vir visitar você e ir embora. Agora, essa comunhão, ela é maior do que a comunhão anterior. Essa comunhão, ela é maior do que a lei. Essa comunhão, ela é maior do que tudo que aconteceu, porque agora Ele não vem e visita você e conversa com você. Ele vem, Ele mora em você. E essa comunhão é superior a qualquer comunhão que Adão teve, que Moisés teve. Eu achei engraçado, Paulo, que as pessoas falam sobre histórias, né? Imagina, você chegando no céu e você fala: nossa, Moisés, como é que foi ver Deus face a face? Sabe, passar, né, pela brecha da rocha e ver lá a imagem de Deus só um pouquinho. Como é que foi, Abraão, viver tantos milagres? E na verdade, o que vai acontecer quando a gente chegar no céu é Moisés, é Abraão chegando a gente falando: mano, como que é o próprio Deus habitar em você? Como é que é o próprio Deus estar em você? O Espírito Santo habitar em você? Porque na minha época isso não era possível. Na minha época ele vinha, me visitava, ou vinha e tinha uma visão, e aí ele ia embora. Mas e com você? O que é que você fez com tudo isso? Como é que foi? Como é que era na terra? O que aconteceu com o próprio Deus habitando em você e habitando em milhares de crentes? Você é casa de Deus. Você é a habitação do Altíssimo. Estávamos comentando na nossa célula agora de sábado, sobre a palavra passada, sobre você ser usado para curar mesmo estando ferido, sim ou não? E isso é tremendo, porque é exatamente sobre o que nós estamos falando agora. Você tem um Espírito em você, mesmo estando ferido. E é por isso que você pode curar pessoas, mesmo estando ferido, porque a cura habita em você. E aí já não é mais sobre você, é sobre Ele. E tudo é sobre Ele. E aí não é mais sobre se eu estou bem ou se eu estou mal. É sobre um Espírito que não varia. É sobre um Espírito que mantém o seu poder e a sua autoridade todo o tempo. Em Deus não há variação de caráter, não há variação de humor. Deus, Ele permanece sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus, mesmo eu não sendo Deus, mesmo eu tendo descontrole, mesmo eu não estando bem, Ele permanece sendo Deus. E Ele pode me usar porque Ele é Deus. Então eu não posso falar: Deus, você não pode me usar porque eu estou mal. Se Deus falar: eu posso te usar porque eu sou Deus. Não limite Deus. Já falamos sobre isso, né? Sobre limitarmos a Deus. Não, Deus, você só pode ir até aqui, você não pode fazer isso. Quem somos nós para falarmos, Paulo, o que Deus pode ou não pode fazer? Quem sou eu para falar se Deus pode ou não pode fazer alguma coisa? Então, Deus, se é para pregar, eu prego.
Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.